Fala aí, nação, seja muito bem-vindo. Pessoal, vamos falar mais uma vez sobre a Libra aí, né? O Rodrigo Matos aí, mais uma vez, explicando essa situação. Praticamente deu uma aula ali ao PVC, né? E ao Massini ali, que esse cara tava debatendo. E o Matos, mais uma vez aí, explicou de forma direta e cirúrgica sobre a situação aí que interessa ao Flamengo, beleza? Vamos ver tudo isso agora. Se inscrevam e compartilhem suas opiniões nos comentários. Flamengo que entra em campo hoje contra o Pirâmide, beleza? Vamos dar uma olhada nesse assunto aí que interessa bastante também. Ele tem previsão. Quando você tem um time, a Libra tem 9 times na Série A. Se cai um time, ela perde 11% do valor do contrato. Só que se sobe um time, se passa a ter 10, não tem nada no contrato sobre isso. E aí primeiro eu achei que isso era uma maluquice. Eu fui verificar para ver se de fato não era isso. Consegui ter acesso ao contrato. Confirmei com duas fontes que participaram diretamente e elas confirmaram, falaram assim, é isso mesmo, não teve modificação. E aí eu falei assim, nossa, então o que acontece? Você tem esse valor que é de 1,170 bilhão, esse valor é o valor bruto, líquido vai dar 1 bilhão e 20, 30 milhões, porque tem o dinheiro da Série B, tem o dinheiro de imposto, enfim, tem algumas coisas que ficam, então é 1 bilhão e pouco. E aí, desse 1 bilhão e pouco, foi dividido por 9 esse ano. Todo mundo estava achando, e o cenário mais provável era que ia se manter a correlação da LFU e Libra. 11 LFU e 9 Libra. Só que aquela rodada final do Brasileiro foi uma maluquice. O Inter e o Vitória se safaram, o Vitória principalmente, porque é da Libra, e o Remo subiu. Então, você tem 10 clubes da Libra. E hoje, o que você teria é que esse 1 bilhão e pouco seriam divididos entre 10 clubes. É o que está no contrato. Aí, quando você vai questionar a Libra sobre isso, aí eles falam assim: não, mas tem uma previsão ali no contrato que tem esse aumento. Não tem essa previsão. O que eles estão usando é uma interpretação de que, como tem uma redução de 11%, se cair um clube, se sobe um clube, teria um reajuste de 11%. Só que isso não foi combinado com a Globo. A Globo tem um contratinho bonitinho dela lá dizendo que o valor é aquele ali, que não teve nenhuma modificação. Então, agora a Libra está conversando com a Globo, iniciando uma renegociação. Os clubes já foram na Libra, na direção da Libra, do Silvio Matos, o diretor, para perguntar para ele como é que vai ficar essa situação, porque estão preocupados, que vai ter um bolo do mesmo tamanho para dividir. E ele está dizendo: não, está tudo tranquilo, a Globo já deu um indicativo de que vai aumentar. Indicativo não é contrato. É uma coisa que está em aberto e vai depender da boa vontade da Globo nessa negociação. Alguém acha que a Globo, de boa vontade, sem ter nada escrito, ela vai ceder um aumento de contrato sem pedir nada em troca? E não tô dizendo que ela está errada, não. Ela é uma empresa, ela tem um contrato assinado, que ela paga X, sendo que agora por mais jogos. Por que ela vai necessariamente falar assim, não, tranquilo, vou aumentar aqui, fica tranquilo, não se preocupe com essa situação. O que os clubes estão demandando da direção da Libra é, escuta, você precisa arrumar um jeito da Globo pagar, ceder esse aumento no mesmo valor para que não tenha perda de cada um desses clubes, que são Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio, Vitória, Bahia, Remo e Red Bull Bragantino. Eu acho que talvez eu tenha esquecido aqui um, porque eu estou contando aqui, deu 9 na minha mão. Mas, enfim, que esses clubes, e o Santos, é o que estava faltando, que esses clubes tenham pelo menos a mesma remuneração para o ano que vem. Já tem uma discussão que não tem nada a ver com isso, do Flamengo ali em relação à divisão de dinheiro. Aí você ainda vai ter um bolo dividido por mais clubes. Eu acho que é uma questão bem urgente. É possível que se chegue a uma solução nas próximas semanas, uma renegociação. Agora, é fato que esse contrato tem um problema, né? Porque você não prevê uma possibilidade tão real quanto essa de um clube subir, você ter 10 na Série A. É óbvio que teve uma falha aí na negociação, né? O PVC, a gente chegou num ponto, né, que a palavra mágica é CEO. Agora você tem um CEO, os caras vão pensar e projetar o Campeonato Brasileiro. Quanto mais eles pensam em projeto, eu prefiro a CBF. Fala, PVC. Não, eu acho que tem uma coisa. Primeiro, assim, eu vou ficar brincando de bater bumbo de vez em quando. Porque a gente falou aqui um monte de vezes que o contrato da Libra não era bom. Tá? Toda a discussão,
O que foi uma vantagem do outro lado. O outro é perfeito, da Liga Forte, também não é perfeito. Mas você teve a concorrência, enfim. O fato é que, assim, todo mundo foi para o conselho. O que eu acho inacreditável é você fazer uma reunião com 300 conselheiros, aí você tem debate, vai o cara, ex-presidente, sobe mostra o vídeo, mostra o contato, fala para todo mundo. O candidato à presidência, que virou presidente, no caso do Flamengo, o BAP, vai e fala: olha, eu estava falando na piscina que era para votar contra, mas eu não sabia disso daqui. Não foi isso que aconteceu, Rodrigo? Peraí, mas isso aí vale para todos os clubes. Por que você está pontuando Claro exatamente? que sim. Todos foram para conselho e ninguém viu essa Mas falha aí do contrato. Eu estou falando do Flamengo especificamente, porque no caso do Flamengo teve um debate acalorado e com gente fazendo. Rapaz, PVC não perde a oportunidade de alfinetar o Flamengo, cara. E o Matos sempre dá no meio dele. Vamos concluir isso aí, rapaz. Que absurdo, cara. Campanha contra e depois votando a favor. Então, assim, isso vale para o Grêmio. Isso vale para o Palmeiras, vale para o São Paulo, clubes vale que deveriam ter visto também que havia essa falha. Vale para todos. Eu só estou apontando o Flamengo porque o Flamengo foi mais explícito, foi mais escancarado esse fato, como foi no Internacional. Né? No caso do Internacional era na Liga Forte. Né? Teve tanta campanha no Internacional que puseram o meu nome lá, dizendo: não, PVC trabalha para Paramount é Live Mode. Live Mode tem nada a ver com Paramount, nada a ver, coisa com a outra. Fizeram lá no cartaz, lá no Beira-Rio. E no Flamengo teve campanha na piscina que depois mudou voto depois. Então, é porque ficou muito explícito. A do Palmeiras não foi tão explícita, a do Grêmio não foi tão explícita. Mas então é um problema, né? Que o maior contrato de televisão de um clube, ele é assinado pelo conselho, tem pouca discussão sobre ele, não é que é um ponto positivo, né? E a gente percebe que tem uma falha que o clube eventualmente pode perder receita, né? Sim, mas eu estou discutindo. Eu só peguei o Flamengo como exemplo, porque o do Flamengo foi tão explícito, que ninguém, com todo o debate, ninguém falou: mas esse contrato aqui, olha, se subir o 10º clube, a gente não vai ganhar mais. Foram feitas várias críticas no Conselho do Flamengo, foram feitas críticas no Conselho do Palmeiras, do São Paulo, do Grêmio, sobre esse contrato e analisado para ver se ele tinha problemas? O Flamengo tem um conselho mais democrático nesse aspecto. Ele está menos na mão do presidente. Até porque tinha pelo menos duas figuras que polarizavam aquela discussão naquele momento, e as duas figuras, no final das contas, convergiram. E tinha conselheiros que não tinham nada a ver com as duas figuras e que fizeram críticas lá dentro. Mas eu só acho que, assim, em fevereiro desse ano, o PVC, na reunião já depois da mudança, foi apontado pelo Flamengo que havia esse problema. Aí, passou o ano inteiro, os outros clubes se surpreenderam quando foi apontado, ou seja, todo mundo, quando leu, não fez de uma forma tão detalhada, e passou um ano inteiro e esse problema não foi resolvido. Ficaram esperando para ver se a Libra ia continuar com 9 clubes. E agora tem um pepino na mão. Sim, exatamente. O contrato não é bom. Perfeito. O contrato não é bom e, para mim, o resumo: todos os clubes que estão envolvidos deveriam ter olhado para isso antes, certo? Esse é um fato que me parece que não há como negar. Bom, agora é a hora do respiro, né? Aquela respirada. Você está acompanhando Finanças do Esporte, então anota aí, ó. Flamengo 53,6, Palmeiras 51,3, Bahia 37,8, São Paulo 35, Grêmio 32,5, RB Bragantino, Red Bull 29,3, Galo 21, Santos 24,3, Vitória 15,8. Cara, é dinheiro que não acaba mais para todo mundo. E antes da gente entrar nessa questão, o amigo Lucas mandou um superchat para a gente. Melhor para sua premiação, porque sobra mais dinheiro para você, por conta dessa lógica maluca de 2 ligas ou 2 grupos comerciais, entendeu? Então, a premiação do Flamengo, por exemplo, que é maior que a do Botafogo do ano passado, que foi 48 milhões, ela seria maior se o Vitória fosse rebaixado, por exemplo. Acaba, até por conta daquela outra coisa do contrato, sob o ponto de vista de dinheiro, o clube poderia torcer contra o time da Libra, o que é meio estranho, né? Se você pensar que eles são parceiros comerciais, digamos assim. Então, o do Flamengo eu sabia certinho o valor, e aí eu consegui fazer o cálculo de todos os outros, usando essa lógica. Você vê que a diferença varia um pouco, mas é entre 2
e quase 3 milhões por posição ali. A do Palmeiras e do Flamengo fica em 2,3 milhões. Aí você vai para o Bahia e São Paulo, uma diferença de 2,8, porque dá uma mudancinha ali no negócio, mas a lógica é entre 2 e 3 milhões por posição. Vai ter essa questão da proporção. E aí você tem a premiação mais ou menos do que é esse. É um total do bolo de 306 milhões, que são divididos por esses 9 clubes, de acordo com as posições dele. Esse eu acho, Massini, de todas as brigas que tem dentro das duas ligas, me parece que é o item que não está gerando discussão, digamos assim, né? Você tem uma posição, a diferença do primeiro para o segundo não é muito grande, é de 9,5 para 9,1. Fizeram mais ou menos parecido com o que funciona em algumas ligas. A Liga Alemã, por exemplo, a Bundesliga, tem uma coisa mais forte sobre posição de campeonato, que eu acho que é um jeito até de remunerar melhor o Bayern, e já que ele não tem coisas de comerciais, digamos assim. Não, pessoal, vamos lá, vamos ser matemático, né? Brincadeira. Flamengo, 53,6 milhões. Palmeiras, 51,3. O Bahia, terceiro colocado. O Bahia do Nordeste, o Bahia que é City. Eu tô falando, abram o olho com o Bahia. O Thiago Leifert tá sempre alertando. Abra o olho com o Bahia. O Bahia virou SAF, é uma SAF poderosa, dono do City, né? O Bahia tá lá, ó, 37 milhões em sétimo, né? Se eu não me engano, até mais. Por que o Flamengo está em primeiro, PVC? Pare de surto. Cara, você pega uma pesquisa, pô, você até o próprio IBGE, pô. Você pega e faz uma pesquisa, quer ver que o PVC acabar com essa agonia? Pega o Flamengo, contratar o IBGE e chegar, fazer uma pesquisa no Brasil todo sobre qual time as pessoas torcem. Pronto. Você fazendo isso, você vai entender basicamente por que a receita do Flamengo ser maior. Porque o Flamengo tem mais visibilidade de pay-per-view na TV aberta. Hoje mesmo tem jogo do Flamengo, cara. Todo mundo vai parar na hora do jogo do Flamengo, PVC. E você tem que entender, cara. Tem que parar com essa agonia. Ah, porque o Flamengo ganha mais, porque... Não, mas como é que pode? Vamos supor, pessoal. Eu sou um empresário, dono da empresa. Eu não durmo, eu só trabalho. Eu tô ali sempre acordado, durmo 3 horas por dia, sempre tô ali de olho na empresa. Aí vem um funcionário que é lá, que faz o dele, não tá nem pra nada. Como é que esse funcionário vai ganhar mais do que eu? Vai ganhar a mesma coisa que eu, rapaz? Pelo amor de Deus, a comparação básica, pra ver se alguém entende. Perdão, vocês não, vocês são inteligentes. Isso pra ver se entende a lógica. Cara, o Palmeiras tá ganhando 51 milhões, velho, de premiação. É um bolo, como o Matos falou, de 300 milhões, aí divide pra todos os times, cara. 9 times, tá na Libra. Porra, e o cara tá argumentando porque o Flamengo tem que ganhar mais. Pelo amor de Deus, PVC. Porra, a torcida do Flamengo é a torcida do mundo, cara. Todo mundo que assiste o Flamengo, até os rivais assistem. Até os caras do Palmeiras mesmo, turma do amendoim. Os caras reagem ao Flamengo. O Opina Pouco, os caras falam do Flamengo, porque o Flamengo dá visibilidade, pessoal. O Flamengo traz visibilidade, traz dinheiro. O Flamengo não traz dinheiro só para a empresa, traz também para os criadores de conteúdo, como eu, como muitos aí. Não é que aqui é uma função minha, eu tenho meu trabalho, pô. Mas eu gosto de falar do Flamengo, eu me sinto bem, pô. Mas é tão lógico isso, né, pessoal? Espero que você tenha gostado do corte mais uma vez aí. O Matos dominando, botando o PVC no cabresto aí. Máximo respeito também ao PVC, mas o PVC é um ótimo jornalista, mas ultimamente o PVC tá muito. Eu não sei o que tá acontecendo com ele na cabeça dele. Não sei. Mas espero que você tenha gostado do corte. Se inscreva, compartilhe suas opiniões nos comentários, beleza?